Andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Nós estamos tratando o assunto e aprendendo a respeito. Quem lembra de quê? Quem lembra, irmãos? Da comunhão. Qual é aquela outra palavra que o pastor falou outro dia que é traduzindo do grego? Koinonia. Koinonia quer dizer comunhão. Traduz-se por comunhão. E nós estudamos a respeito de restaurando a comunhão. Já falamos sobre restaurando a comunhão com a palavra, restaurando a comunhão com a oração. Tivemos exemplos maravilhosos aqui. Falamos algumas coisas aqui, exemplos de dois servos de Deus, Pedro e João, que subiram juntos ao templo. Que hora? Que hora era? A nona. A hora nona, que é às 3 horas da tarde do nosso horário. E era a hora de quê? Da oração. Nós falamos a respeito da oração. E agora vamos dar continuidade sobre, falando a respeito também que o próprio Senhor orou e recomendou que nós também devemos orar. E isso nós vemos na palavra do Senhor em Mateus 26, versículo 41, quando o Senhor Jesus recomendava a respeito da oração. Mateus 26, versículo 41. Vamos ver aqui na palavra do Senhor o exemplo de oração que o Senhor Jesus deixou para nós. Olha o que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Diz a Bíblia: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não quer dizer que nós não vamos ser provados, não vamos ser tentados. Claro que vamos. A Bíblia só está dizendo para nós orarmos, para nós não cairmos na tentação. Todos nós somos passivos, estamos sujeitos de serem tentados. Não importa que tipo de tentação que nos é oferecida, que é colocada diante de nós. Nós só temos que estar vigiando e orando. E há um detalhe aqui: primeiro é a vigilância, não é? Não adianta só orar sem ter a vigilância. Tem que orar, primeiro vigiar e também orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, há vários tipos de oração. Veja aí na carta do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2. Olha, vamos ver aqui alguns tipos de oração. Primeira carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. Isso. Capítulo 2, versículo 1. Na palavra do Senhor está escrito assim: admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Vamos ver na palavra aqui de Deus a esse respeito. O apóstolo Paulo diz: admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Meus queridos irmãos, nós falamos aqui um outro dia, neste período da oração que nós tivemos durante a outra semana passada, que orar não é fácil. Por isso que muitas pessoas não oram. Por isso que num culto de oração você pode ver que se a igreja tiver 100 membros, raramente 10 ou 15 vêm para uma oração que é marcada num período. E o apóstolo Paulo, sendo imitador de Cristo, como ele nos recomendou que sejamos também imitadores de Cristo, como ele também é. Ele sempre meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus orava, ensinou-nos e admoestou-nos a orar. E o apóstolo Paulo também nos disse para que nós também devemos estar sempre em orações. E ele diz aqui também que se façam que deprecações. Se entende por deprecação um tipo de oração
Existe um tipo de oração que eu mesmo, pelo que eu pude aprender e ver, eu não gosto muito de fazer esse tipo de oração. Deprecação é uma oração que o próprio Davi já fez muitas vezes. Quando ele tinha inimigo, ele fala assim: olha, tomara que o Senhor persiga ele e nos mate. Isso é deprecação, é desejar que aconteça o mal com o seu adversário, não é? E orar ainda pedindo isso. E olha, meu amado, e é uma oração, é um tipo de oração. Deprecação também é um tipo de oração de maneira que só mesmo aquele que ora sente em si mesmo a sensação de que orar em deprecação. É como se você se derramasse todo, espírito, alma e corpo ao mesmo tempo, falando, chorando, gemendo, meu Deus, tremendo na presença do Senhor, se derramando. É uma oração, meu amado irmão, que parece ser um terremoto. Não é que quer dizer que você tem que orar gritando alto, mas é uma oração que por exemplo, uma pessoa que orou um tipo de oração que também está dentro de outro contexto de oração, mas eu vejo que Ana também fez essa oração, se derramou. A oração, meu amado, era tão deprecatória que dentro dela estremecia, que a Bíblia diz que ela só mexia os seus beiços, só os seus lábios, mas o Espírito Santo sabia o que estava acontecendo dentro dela. Dentro dela algo estava fervendo, havia uma chama acesa dentro dela, e aquela oração estava aqui dentro dela. É uma oração íntima, que as pessoas que estão ouvindo, que está vendo a pessoa orar, não sabe o que está acontecendo dentro daquele que ora, mas aquele que está orando sabe o que está acontecendo dentro dele. Ele sente dele as suas entranhas estremecer. Ele sente dentro dele, meu amado irmão, uma chama que vem lá do seu espírito, passa pela sua alma e faz com que o seu corpo tenha algumas manifestações que as pessoas que estão de fora olhando não entendem. Muitas vezes aquele irmão faz uma careta diferente, mexe com os lábios diferentes, os olhos ele olha diferente, ele usa um gesticular com as suas mãos diferente, até mesmo com os seus pés, com as suas mãos. É uma oração tremenda, meus amados, e nós precisamos buscar a Deus dessa maneira, de forma assim, tão ardente, que é esta oração. Tem uma versão que a palavra deprecações traduz quer dizer súplica. Justamente, vai entrar, é justamente onde nós estamos falando, vai entrar desse tipo também. Existe oração que ela é feita de forma deprecatória, existe intercessão que ela é feita desta forma também, não é? Súplica, nós vamos falar já sobre ela também. Vamos ver na Bíblia um tipo de deprecação também, Salmo 28, versículo 4. Olha o que o salmista orou aí, Salmo 28, versículo 4. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja este tipo de oração. Olha aqui o versículo 4. Como está falando, um outro contexto da deprecação. É quando alguém está sendo perseguido, está passando por uma luta, por uma perseguição terrível, e ele diz assim: olha, retribui-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, e envia-lhes a sua recompensa. Davi sempre tinha esse tipo de oração, quando ele estava, é um tipo de intercessão, ele clamava a Deus, mas porém, desejando que acontecesse isso aqui, é um tipo de deprecação. Vamos aqui para mais um outro texto, dentro do assunto que nós estamos estudando, se fala agora a respeito de tipos de oração. A oração, em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Atos capítulo 4, versículo 24, aliás. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24. Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 24.